Fala galera, tudo certinho? A gente vai dar sequência aí na nossa resolução aí de questões, né? E vamos pegar 5 questõezinhas aí, embora algumas delas elas demorem um pouquinho mais de tempo, e principalmente porque, embora, né, como eu havia falado para vocês, seja um curso relacionado a questões, a gente vai pegar um pouquinho de teoria naquilo que para mim é o conteúdo mais certo para cair na tua prova, tá? Então ele pode cair aí em diferentes níveis, desde o nível mais fácil até o nível mais complicado, que é o assunto de porcentagem, tá? Então a gente tem que entender bem, a gente vai perceber que a Fundatec, ela explora esse conteúdo às vezes de forma bem básica, às vezes de uma forma mais apurada, tá? Principalmente quando se iguala uma equação com a outra. A gente vai ver isso aí com calma, tá bom? Então, a gente vai pegar algumas questões, talvez o nosso vídeo aí tenha uma, duas questões só, dependendo aí o grau de desenvolvimento que a gente vai ter aí nessas questões aí que a gente vai abordar, tá beleza? Vamos lá então. Perdão. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender, eu não vou ainda entrar na questão, tá? Mas alguns conceitos iniciais aí, que são o seguinte. Sempre que a gente tiver um valor percentual, vamos supor assim, ó, 5%, tá? Gente, isso aqui é a mesma coisa que eu expressar 5% como sendo 5 por 100, ok? Então é a mesma coisa. E isso aqui, ó, se eu for fazer o resultado desse 5 por 100, a gente vai ter assim, ó, a gente sempre vai escrever o valor que está na parte de cima, ali que no caso é o 5, e eu vou entender, se não aparece vírgula, eu vou entender que todo número ele possui uma vírgula. Se não aparece, essa vírgula vai estar depois dele, tá? E aí a gente vai contar quantos zeros tem aqui, ó, 2, tá? 2 zeros. O número 1 e depois 2 zeros. Significa que eu vou ter que voltar 2 casas, 1, 2, a minha vírgula. Então olha só o que queria acontecer aqui, tá? Eu vou contar a última vírgula só, tá? Antes da última vírgula vai ter que ter sempre um zero. E aqui sobrou um espacinho aqui, ó, tá? Entre uma vírgula e outra, que eu vou colocar um zero. Ou seja, isso aqui a gente vai ter 0, vou contar só a última vírgula, né? Eu vou ter 0,05. Assim como se eu quisesse escrever assim, ó, 70%. Olha só. Vou reescrever o 70. A vírgula estaria depois aqui dele, né? Vou voltar 2. 1, 2. Aqui eu vou usar essa maior aqui, tá? E antes da vírgula sempre eu vou ter que ter um zero. Então vai ficar 0,70. Ok? Então assim que a gente vai utilizar. Para ficar mais fácil de você memorizar, veja assim, ó. 9%. 0,09. Veja que quando são dois algarismos, por exemplo, 10%, eu já tenho a formação do número logo depois da vírgula, de fato, tá? 0,10. Se for 99%, 0,99. Então, sempre assim que a gente vai expressar. Pode até falar assim para mim, professor, mas eu vi explicando que eu poderia usar na forma de fração. Dá, tá? Mas como matemática você vai precisar ganhar tempo, não usa fração, tá? Tenta já pegar essa ideia, tá? De expressar ele de forma direta, tá bom? É algo bem simples, tá? Com o passar do tempo aí você vai vendo que vai aprimorando, isso aí não vai ser problema aí pra você, tá beleza? Outra coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte, ó. Grava isso aqui que eu vou dizer pra você, tá? Olha só. Vamos imaginar você, torto assim, mas é você, tá? Inteiro. Como assim? Você com os 2 braços e as 2 pernas, tá bom? E vamos entender que isso aqui, ó, é você 100%. Ok? Isso aqui é você 100%. Se a gente fazer 100 dividido por 100, a gente vai ter um valor igual a 1.
tá? Então você já tem que perceber que eu vou expressar 100% como sendo 1. Vamos fazer aqui só um esforço de imaginação, isso aqui não é uma praga, é apenas um exemplo, que você só tem um braço. Isso aqui é você sendo, vamos supor que cada braço significa 20%, né? Então tu perdeu um, e você 80%. Como é que a gente expressa 80%? 0,80. E aí vem algo muito importante, tá? Vem algo muito importante. Eu preciso que você perceba que quando eu tenho uma formação de um número inferior a 1, 0,80 é um número inferior a 1, eu estou colocando, eu tô mostrando um valor que é inferior a 1 inteiro, certo? Estou mostrando um valor que é inferior a 1 inteiro, como por exemplo, eu não vou pegar o valor de 100, tá? Vai ficar muito dedutível, eu vou pegar o valor de 200, ok? 80% de 200, quando eu quero saber quanto que é um percentual de outro, quanto que é uma coisa de outra, eu multiplico. Então, quanto que é 80% de 200? Veja, gente, isso aqui vai dar 160, tá? Se eu quisesse saber quanto que era 100% de 200, eu teria que fazer ele vezes 1. E aí eu teria ele próprio, ok? Então, assim, ó, quando eu tenho um valor inferior a 1 aqui, logicamente ele vai dar um valor inferior ao meu principal, que no caso aqui é o 200. Algo bem simples, tá? Agora, olha só. Perceba, vamos supor que você teve uma anomalia e você nasceu aqui, ó, até vou trocar a cor, com 3 braços, tá? Vamos supor que esse terceiro braço ele te deu a possibilidade de você ganhar mais 20%. Então você tem o teu corpo inteiro em verde aqui, tá? Que é 100% de você, mais 20% que você ganhou de um braço a mais. Isso aqui você já tem que começar a imaginar isso sendo dinheiro, tá? Que é isso que a gente vai utilizar. Então olha só como é que vai ficar. A gente vai ter 120%. 120. Volta as duas casas da vírgula do final, eu vou ter 1,20. Ok? O que é que eu preciso que você perceba aqui, ó? Que a gente pode ter uma situação em que é dado um valor para você. Vamos supor que esse valor pode ser até aquele 200 lá, tá? Pra gente fazer na mesma linha. 100% do 200 aqui, mais 20% desse 200. Ok? Até posso pegar assim, ó, para não botar o valor direto aqui, mas a gente vai trabalhar com o 200. 1 mais, ó, esse 20% a gente entende ele como sendo 0,20, né? Certo? Então a gente pode trabalhar assim. Então veja o que vai acontecer aqui, ó. Mesmo 1,20 ali do formato de fração, tá? Veja que se eu pegar esse 200 aqui, ó, e fazer ele 1,20, o valor que eu vou ter disso aqui é 100% do 200 mais 20% do 200. Eu vou ter aqui 240. Certo? Então a gente tem que ter essa certa noção, a gente tem que saber principalmente a função desse 1 aqui, tá bom? É interessante eu saber que quando eu tenho 1, eu estou incluindo no meu resultado o valor do meu principal, certo? O valor do meu capital. Se eu não tenho esse 1 antes na minha fórmula, eu estou achando somente o meu juro. A gente vai construir algumas questões agora, tá? A gente vai fazer algumas questões e aos poucos elas vão ficando aí mais claras aí para você, tá bom? Eu até vou duplicar esse slide aqui pra gente não perder tudo que a gente passou. E fica mais fácil aí que eu não preciso, não atrapalha você aí na hora de copiar, tá bom? Deixa eu apagar aqui bem manual mesmo, tá? Vai ficar mais fácil pra gente. Beleza. Tela limpa, vamos lá, vamos entender agora esse enunciado aqui. Um capital de 15 mil, e aí a gente já tem que entender uma coisa assim, ó. Quando a gente está fazendo cálculo de porcentagem,
Deixa eu dar uma olhadinha só nas questões que foram antes aqui para vocês, tá? Se a gente trabalhou com isso ou não. Não, né? Tá, beleza. Tem que explicar mais uma coisa aqui para vocês. Quando a gente está trabalhando com porcentagem, pessoal, a gente tem que ter essa noção de como que os valores se formam, mas a gente já tem que começar extraindo os dados, tá? Capital é o valor principal que eu estou trabalhando, tá? É o nosso ponto de partida. Então eu tenho assim, ó, um capital no valor de 15 mil. Permaneceu investido durante um tempo, que a gente vai dar o nome de T, tá? De 120 dias. E rendeu juros, J, de 7.200. Considerando o calendário comercial, em que o mês corresponde a 30 dias, então a taxa de juros simples, o nome disso que a gente quer achar, que é a taxa, a gente vai dar o nome de I, tá? Então é isso que eu preciso achar. E eu vou gravar uma fórmula de juro aqui, tá? J igual capital vezes taxa vezes tempo. Famosa J-CIT. Isso você tem que gravar, tá bom? E eu tenho que ter uma noção do seguinte aqui, ó. Eu tenho as minhas respostas ao mês, tá? E eu tenho um tempo informado em dias. Então eu não posso utilizar isso aqui em dias, ó. Eu vou ter que transformar isso aqui em mês. 120 dias são quantos meses? A gente vai transformar isso aqui, ó, em 4 meses. E a partir daí, a gente trabalhar. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui, tá? Depois eu vou explicar um outro conceito de montante que a gente vai acabar precisando. O bom do EAD é que a gente pode pausar, né? Parar e pegar. Eu vou colocar bastante informações aí para você. Juro. Eu tenho um juro de 7.200, então. Igual um capital de 15 mil. Né? A gente já fazendo a fórmula aqui. Multiplicado por uma taxa que eu não sei qual é. Certo? Multiplicado por um tempo, que é 4. Agora, olha só como é que vai ficar, né? 7.200 igual 15 mil vezes 4, eu vou ter aqui, ó, 60 mil I. E eu vou ter I igual. O que está sozinho vai para cima, tá bom? E o que está com a variável sempre vai para baixo. Logicamente que eu vou isolar a variável que eu estou procurando, né? Então eu vou ter aqui, ó, 7.200 dividido por 60 mil. Vamos lá, então. E aí eu vou trabalhar assim, né? Eu vou cortar aqui, ó, para simplificar, né? E eu vou ter, então, 72 dividido por 600. Aí tu me pergunta, bom, não adiantou nada, porque esse cálculo eu não vou saber fazer. Olha só. A gente vai ter aqui, então, 72 dividido por 600. E a gente vai pensar da seguinte história aqui, ó. Porque muito concurseiro bom, ele esbarra nessas continhas, tá? 600 cabe em 72? Não. Então eu vou colocar um zero aqui para tentar corrigir isso. E aí 600 cabe em 720. Só que esse mesmo zero que eu coloco aqui, ó, eu vou colocar aqui também. Tá bom? E eu não posso ter um zero. De nada adianta eu ter um zero e depois dele não ter uma vírgula. Tá? Não adianta nada. Então sempre que eu tenho um zero, inicio com zero, vai uma vírgula aqui. Tá bom? Quantas vezes 600 cabe em 720? Uma. Que vai dar quanto? 600. Me sobra quanto? 720 para 600? Sobra 120. E agora, olha só, presta atenção e eu até aconselho você a anotar isso, tá? Se você não tem segurança para fazer esses cálculos, e é normal isso, tá bom? 600 cabe em 120? Não. Então eu vou baixar um zero do além aqui, tá bom? Esse zero aqui vem de Deus, vem de Chico Xavier, vem não sei da onde, tá bom? Então você vai baixar aqui, ó, mais um, e você poderia pensar agora comigo assim, ah, então eu vou colocar um zero aqui no meu estado. Não. Gente,
Se não existisse uma vírgula nesse meu resultado ainda, se não existisse uma vírgula, você colocaria uma vírgula ali. Mas como existe, você simplesmente vai fazer teu cálculo. Quantas vezes 600 cabe em 1.200? Por que que não vai um zero ali, tá? Depois que eu já tenho uma vírgula, como é o caso, só vai um zero no resultado caso eu precise baixar 2 zeros seguidos do além, 2 zeros que não existem, tá bom? Então assim que a gente vai trabalhar. 600 cabe quantas vezes em 1.200? 2, que vai dar 1.200 e vai fechar aqui o meu resultado, tá? Gente, 0,12, como eu falei antes aqui para vocês, ó, 0,12 é a mesma coisa que 12%. Se eu quiser saber quanto que é 12%, isso aqui é a mesma coisa que 12 dividido por 100, que é 0,12, tá? Então, esse resultado aqui, ó, de 0,12, nada mais é do que 12%, tá bom? Então, assim que a gente resolve, tá certo? Assim que a gente vai resolver. Interessante saber essa fórmula aqui para a Fundatec, certo? Eu vou explicar outros métodos aí, bem tranquilos aí da gente fazer também. Não vou forçar muito a cabeça de vocês aí para fazer um novo método aí que aos poucos a gente vai entendendo ele, tá? Mas já dá pra gente ter uma base aí legal aí de como que é feito, tá bom? Então aqui 12%. Cuidado com essa conversão aqui, tá? Na hora de você ver que uma unidade está ao dia, a resposta está te pedindo em outra, tá? Então isso tem que ter um cuidado aí também. Fechou, galera? Deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo a gente levou. A gente levou 15 minutos, mas a gente teve um pouquinho de teoria aí, né? Questão de número 7. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui. A gente já vai pegar uma outra questão assim, ó. Talvez do nível mais elevado que a Fundatec possa trabalhar, tá? Então essa questão ela é do nível mais complexo, mas assim, pausa depois do vídeo, vou tentar explicar com bastante calma, eu vou finalizar o bloco com ela aqui com vocês, tá? E como ela é pesada, aconselho você, hoje, batendo nos estudos aí, tá? E hoje quando eu tô gravando essa aula aí, foi publicada inclusive a confirmação, tá, da Fundatec, como eu já havia mencionado aí, sendo a que vai fazer a prova da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, tá, ou Polícia Militar aí do Estado do Rio Grande do Sul, tá, beleza? Então a gente já tá batendo na Fundatec já porque a gente já sabia dessa informação aí, então você tá bem amparado. Vamos lá. Olha só. Uma coisinha que eu expliquei de falar para vocês aqui, tá? Isso a gente vai precisar para o conceito da próxima. Ó, foi investido um capital de 15 mil aqui, tá? Olha só, foi investido 15 mil. Isso rendeu juro de 7.200. O que é juro? Imagina que você deixou 15 mil lá no banco. Ficou rendendo juros. Quando você for lá resgatar, você vai querer resgatar só uma parte, ou você vai querer resgatar o 15 mil mais o juro? Lógico que você vai querer resgatar 15 mil mais esse juro aí, ó, de 7.200. Então esse 15 mil que é o capital, mais esse 7.200 que é o juro, isso aqui vai dar origem ao que a gente chama de montante, tá? E o montante é a soma do capital mais o juro. A gente vai ter então aqui um valor, ó, de 22.200. Então veja, que se eu pegar o meu capital, acrescentar o meu juro, eu vou ter então aí o meu montante, beleza? Grava isso, isso a gente vai precisar. Eu preciso que você tenha também aí na cabeça, tá? Que você lembre daquela situação lá do 1, tá? Do que o 1 faz. Que o 1, quando eu tenho 1 no meu cálculo, eu estou fazendo com que eu tenha na minha resposta 100% do meu valor, que seria o capital acrescido na resposta. Certo? Lembra que eu falei lá que
Se eu pegar você com os dois braços e as duas pernas, se você tiver 100%, esse 100% vai ser representado por 1. Grava isso, tá? A gente vai precisar disso agora para fazer essa próxima questão aí. Vamos lá. Olha só, pessoal. Um investidor realizou, na mesma data, partiu do mesmo momento, tá? 2 aplicações remuneradas por taxa de juros simples. A hora que a gente cair numa questão do juro composto, eu vou fazer a diferença entre o simples e o composto, tá? Mas não é o caso. Na aplicação A, vamos lá, depositou 15 mil, então ele teve aqui ó, um capital de 15 mil, com uma taxa de 36% ao ano. Então a gente tem um capital aqui ó, de 15 mil, uma taxa de 36% ao ano. Na aplicação B, até vamos trocar a cor aqui, tá? Na aplicação B, depositou um capital aqui, né, de 10 mil, a uma taxa de juros de 5% ao mês. Cuidado que aqui está o mês, ó, e aqui está ao ano. Isso aqui a gente vai ter que padronizar e deixar na mesma, tá bom? Já vai cair nisso. O prazo para que as 2 aplicações atinjam o mesmo montante. Então eu preciso que o montante aqui da A seja igual ao montante da B. Olha só, presta atenção nisso. Eu preciso que o montante da A seja igual ao montante da B. Se ele falasse para mim que ele queria que o juro da A, vamos supor, como é que é a fórmula de juro? É C vezes I vezes T. Vou fazer com a mesma cor aqui, tá? Para você entender bem. Fazer o azul aqui. É C vezes I vezes T. Esse seria o juro aqui do B, tá bom? Se a gente estivesse falando em juro, que o juro da A seria igual ao juro da B, seria isso aqui, ó. C vezes I vezes T da A, em vermelho, igual ao C vezes I vezes T da B. Só que ele não quer juro. Esses dois aqui estão me dando fórmulas de juro, tá? Como a gente viu. Só que olha só, lembra da questão do 1, a primeira coisa vamos padronizar, né? Olha só, se eu tenho 36% ao ano aqui, ó, vamos transformar isso aqui em mês, até porque a resposta que ele quer de mim é em meses, tá? Então vamos transformar em mês. 36% ao ano, gente, em um ano eu tenho quantos meses? Em um ano eu tenho 12 meses, né? Então basta eu pegar esse 36 aqui, ó, e dividir por 12, né? Dividir por 12. E eu vou ter aqui então uma taxa de 3% ao mês, certo? Lembra que esse 3% eu vou transformar ele vai virar isso aqui, ó. E os 5% eu vou transformar ele vai virar isso aqui. Tá? Isso é importante eu lembrar. Nunca posso esquecer disso, tá bom? Vamos lá. Olha só. Manter as cores aqui, tá? Para ficar mais fácil. Aí depois, quando a gente passar a ter a equação pronta, a gente mantém em preto. Eu vou ter que mostrar isso para vocês, tá? Se eu fosse fazer em juros, eu teria assim, né? Meu capital de 15 mil multiplicado por uma taxa, que é 0,03, vezes o meu tempo, que é o que eu preciso achar. Só que eu vou precisar, como eu estou precisando achar o meu montante, tá? Ou seja, eu vou precisar que no meu resultado esteja incluso esses 15 mil, eu vou precisar fazer um jeito que eu acrescente ao meu resultado 100% desse 15 mil. Ou seja, eu preciso saber quanto que é 100% do 15 mil mais a taxa de juros de 3%. Como é que eu vou fazer isso? Você lembra que 100% é 1? E você lembra que 3% é 0,03? Então olha como é que eu vou fazer minha fórmula. Minha fórmula vai ficar assim, ó.
vai ficar 15 mil multiplicado por 1, que significa o 100% desse cara aqui vai estar no resultado, tá? Mais a minha taxa, certo? Então eu vou ter assim, ó, 15 mil por 1 mais 0,03 multiplicado pelo tempo, ok? Então isso que a gente vai fazer, certo? Vamos fazer aqui a fórmula antes, depois a gente copia isso aqui, mas é interessante que você vá formando a ideia. Nós vamos ter que ter uma fórmula de montante, então, que ela é capital, multiplicado por 1 mais I vezes T, igual a mesma fórmula do montante do investimento B. A gente já vai entender como é que isso aqui vai se formar, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui os valores, então, né? 15 mil multiplicado por 1 mais 0,03 vezes T igual. Nem que passe da meia hora agora, pessoal, não dá nada. Vamos lá, né? Gente, se cai uma questão dessa aqui, ó, derruba muita gente, mas muita gente mesmo. Que são poucas as provas. No Rio Grande do Sul, eu não lembro. Aqui a gente vai ter 5%, né? Eu não lembro de outra banca que cobre nesse nível de complexidade aqui para juros, tá? Multiplicado pelo tempo. Veja que a única coisa que a gente não tem nessa equação é o nosso tempo, tá? Agora eu vou manter tudo em preto aqui, tá? Senão vai dar uma misturança. Eu vou ter que fazer uma distributiva aqui, tá? 15 mil vezes 1, 15 mil. Mais 15 mil vezes 0,03. Aqui eu preciso colocar um outro conceito para você, tá? Esse 0,03, a gente tem que entender, perdão, que ele é 3% de 15 mil, certo? É a parte do 3% do 15 mil. Sempre que eu quiser achar, vou fazer em verde aqui do lado, sempre que eu quiser achar quanto é 10% de algo, por exemplo aqui do 15 mil, sempre que eu quiser achar quanto é 10%, eu vou voltar uma casa decimal do número que eu quero. Se eu vou voltar uma só, a vírgula vai ficar um zero antes, vai ser 1.500. Ó, porque é como se fosse 1.500,0. Veja que eu voltei uma vírgula para cá. Então, sempre que eu quiser achar quanto é 10% de qualquer coisa, eu volto uma casa. E sempre que eu quiser achar quanto que é 1% de qualquer valor, eu não volto uma, eu volto duas. Então, se eu quiser saber quanto é 1% de 15 mil, eu vou voltar duas. E eu vou ter aqui, ó, 150, ok? Veja que como eu voltei duas, é como se tivesse os dois zeros ali depois, ó, ou seja, 150,00. Então eu sei que 1% é 150. E a partir do momento que eu tenho quanto é 10% e quanto é 1, eu posso saber quanto é 5, que é metade de 10. E eu posso saber, por exemplo, quanto é 3% aqui, ó. Porque se 1% é 150, 3% é 450, tá? Então evita de eu ter que fazer cálculo, certo? Então eu vou ter ali, ó, 15 mil mais 450 T. Fechou, galera? Vamos para esse próximo aqui, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, uma distributiva aqui, tá? Aqui foi feito 15 mil vezes 1 e 15 mil vezes 0,03T. 10 mil vezes 1, ou seja, que é o 100% do 10 mil, 10 mil. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que esse aqui ele é mais simples, mas vamos lá.
Vamos fazer em verde do lado de lá, para ficar a mesma ideia. Olha só. Quanto é 10% de 10 mil? 10% de 10 mil volta uma casa, certo? E é como se eu tivesse 1000,0, tá? Ou seja, 1000, ok? Se eu sei quanto é 10%, é 5%, que na verdade é o que esse 0,05 está representando, né? A metade, 5%, é 5 mil. Não tem erro, tá bom? Aliás, é 500, tá? Não é 5 mil. A gente viaja aqui. Beleza? Se 10% é 1000, 5% é 500. Vamos lá, então. Eu vou ter aqui, então, agora mais 500t. Fechou? Agora a gente faz aquela jogada lá que tudo que tem variável vai para um lado e tudo que não tem vai para o outro. É como se você separasse os solteiros dos casados, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, 15 mil. Vou puxar esse 10 que está para depois do sinal de igual para antes, tá? 10 mil aqui, igual. Esse 450t que está positivo vai para o outro lado negativo. E o 500 permanece, né? Vamos fazer aqui, tem espacinho ainda aqui, tá? Vamos lá, 15 mil menos 10 mil, eu vou ter 5 mil aqui, tá? 5 mil igual 450t menos 450t mais 500t. Perceba que o positivo é maior, né? Então vai dar 50 positivo, né? 50t positivo. Gente, continuando o nosso cálculo, nós vamos separar aqui o tempo, né, que a gente quer. E veja bem, aquilo que está sozinho vai para cima. E o que está acompanhado vai para baixo. Se você está numa festa, você está solteiro, você quer aparecer, você quer ir para cima. Então quem está sozinho vai para cima. Aqui é 5 mil, né? E o que está acompanhado vai para baixo. Então a gente vai ter assim. A gente vai cortar os zeros aqui e eu vou ter o meu tempo igual a 100. Tá bom, galera? Veja só que é um cálculo mais complicado. A gente vai bater muito nesse método aqui, tá? De saber quanto é 10 e quanto é 1%. A partir disso você vai fazer aqui os cálculos mais simples de porcentagem, você vai conseguir fazer todos com isso. Mas dependendo do curso que eu dê, deixa eu ver se eu não fiquei na frente da resposta aqui. Fiquei. Deixa eu sair um pouquinho aqui, tá? Pro outro lado. Deixa eu sair um pouquinho aqui para te mostrar, tá? Então, assim, ó, alguns cálculos você vai conseguir fazer ali com aquele método que a gente escreveu ali em verde, tá? Outros métodos, não. Outros cálculos a gente vai ser obrigado a saber entender a fórmula, tá? Então não dá para fugir dessa ideia aí de entender a fórmula. Você precisa entender a fórmula. A Fundatec ela trabalha de uma forma um pouco mais complexa, tá? Para esse tipo de cálculo de porcentagem. Então não vá com a ideia, não entendi, vou jogar a toalha. Cara, busca entender isso. Até porque teus concorrentes eles não vão conseguir fazer. Essa é aquela questão assim, a maioria não vai conseguir fazer. São aquelas questões que vão te jogar lá em cima, tá? Então não menospreza que essa questão tem muito valor aí para você. Beleza? É isso aí então. Aguardo você no nosso próximo vídeo aí pra gente dar sequência aí e, se Deus quiser, conseguir gabaritar a matemática aí. Valeu, galera. Um abraço.